Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Que bom, meu irmão, minha irmã, poder estar com você neste momento de oração. Vamos falar com o Pai das misericórdias e vamos permitir que o Pai das misericórdias também fale conosco, como falou com aquele filho. Tu és meu filho, você não é escravo, você não é servo, você é meu filho. Meu filho, bem-vindo. Que bom que eu te encontrei. E neste momento, Nosso Senhor também diz para mim e para você, que bom que eu te encontrei, que bom que você sintonizou a TV, a rádio, a internet, que bom que você está comigo neste momento, que bom que eu te encontrei. O Pai das misericórdias, sempre se alegra conosco. Sabe por quê? Porque nós somos filhos. Você é um filho amado de Deus Pai, é uma filha amada de Deus Pai. E que a palavra de Deus, neste momento, nos ajude a rezar e a falar com Deus e, ao mesmo tempo, que a partilha desta palavra fale ao seu coração. O Pai fale ao seu coração através de Jesus, o seu Filho amado e querido e enviado para nos salvar. Do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 16. Mateus, capítulo 11, versículo 16. Com quem vou comparar esta geração? É parecida com crianças sentadas nas praças, gritando umas para as outras. Filho e filha do Pai das Misericórdias, nós percebemos aqui, Jesus, no contexto que ele vivia aqui, era de perseguição, era com relação aos fariseus, aos mestres da lei, que sempre estavam de olho nele para ver se ele ia deslizar em alguma realidade da lei, ia infringir a lei. Então, Jesus, como que a gente costuma dizer, pisava em ovos ali para que as pessoas não tivessem ali motivo, com que falar dele. Na verdade, ele era ele mesmo, mas ele estava ali sempre, infelizmente, sendo perseguido pelos fariseus, pelos mestres, por gente entendida. Mas Jesus não se importava não, ele pisava lá nos ovos mesmo, E não, muito mais do que isso, Ele era ele mesmo, era verdadeiro. Como é importante nós sermos verdadeiros uns com os outros, nós sermos verdadeiros com Deus, com o Pai. E aí Jesus, ao falar a respeito dessas crianças que não dançam, desses que não choram quando é entoado um cântico de lamento, Jesus está falando aqui a respeito da insensibilidade do povo. Insensibilidade principalmente das autoridades. Porque através dos milagres que ele realizava, através dos seus ensinamentos, que não eram ensinamentos apenas aqui da terra, mas eram ensinamentos do céu, o coração daqueles homens ainda estavam fechados. Eles não se abriram, muitos deles não se abriram à novidade, a Nosso Senhor, ao cumprimento da palavra do Pai que se deu em Jesus. Porque tudo que Nosso Senhor realizou falava do alto, falava do Pai. Jesus a declarou, não é? Quem me vê, vê o Pai ali para Filipe, e declarou isso também para mim e para você. Quem me vê, vê o Pai. E aquilo que eu anuncio a vocês, vocês precisam acolher. É como um alimento que é servido, a gente não experimenta aquele alimento, não nos alimentamos com o arroz, com o feijão, com a carne. Nós precisamos ali nos alimentar e aquele alimento serve de sustento para nós. A palavra de Cristo, a palavra encarnada do Pai, o Cristo, ela trazia ali o seu efeito, mas muitos que estavam ali se alimentando da palavra, se alimentando do Cristo, como que vomitavam, como que rejeitavam este alimento. Então Jesus notou esta incredulidade, esta falta de fé desses irmãos, porque estavam diante dele, estavam diante da promessa do Pai, mas não acolhiam a promessa do Pai. Estavam diante da luz, mas preferiram as trevas. Tinham um banquete do qual eles poderiam se deliciar, mas eles preferiram ainda ficar sem alimento.
Então eram como crianças que tocavam músicas e eles não dançavam. Era como que no momento de luto se entoava cânticos de lamentações, cânticos de lamentação, e eles não choravam. Era uma insensibilidade. Hoje nós precisamos olhar ao nosso redor, olhar para o mundo, olhar para o nosso Brasil, e nós precisamos pedir essa graça da compaixão, de não somente olhar para as notícias ou escutar as notícias e verificar, não tem jeito mesmo. Desde o tempo de Jesus já era assim. Não sejamos insensíveis, sejamos sensíveis e percebamos a presença de Deus em nosso meio, meus irmãos. Mesmo diante da realidade difícil que nós vivemos, vamos perceber, Ele está conosco. E diante dessa ausência, o que eu preciso colocar nessa ausência? Diante desse vazio, o que eu preciso preencher com esse vazio? Se não é com Deus, se não é com coisas boas, se não é com a fraternidade, com a partilha, com o perdão. São essas realidades que nós, como cristãos, precisamos dar esta resposta. Sejamos sensíveis. Tudo isso que está acontecendo me chama a quê? Me chama a rezar mais? Então que eu reze mais. Padre, já tem rezado demais, então faça mais obras boas, né? Faça caridade, além de rezar, faça obras de caridade. Além de fazer as obras de caridade, reze. O que mais é possível fazer? Graças a Deus, em muitos lugares as pessoas já estão podendo participar da Eucaristia, mas mesmo você ainda não podendo participar da Eucaristia, faça o seu momento pela televisão, pela rádio, pela internet. Tem muita gente que não pode ainda mesmo, porque é do grupo de risco, mas mesmo assim, estando na sua casa, você pode ser um grande intercessor. Você pode interceder pela humanidade, você pode transmitir boas mensagens, né? Hoje em dia é muito fácil, né? Nós temos aí os nossos celulares, temos aí os nossos tablets e é possível nós divulgarmos boas notícias. O que nós fazemos com as notícias que nos chegam? Principalmente com as ruins, nós rezamos ou a gente já dispara logo para frente? Olha, ficou sabendo disso aqui? Hoje essa fofoca virtual, infelizmente, que a gente acaba vivendo. E nós devemos, como cristãos, anunciar boas notícias. Então não sejamos como essas crianças, não sejamos como esses fariseus. E aí a comparação que Jesus faz é essa mesmo, né? Essas crianças ainda são, esses fariseus, esses doutores da lei, ainda eram infantis na caminhada. Precisavam crescer, estavam insensíveis à graça dele. Peçamos a Deus esse coração sensível. Tudo o que me acontece, tudo o que acontece hoje, me empurra para quê? Me chama a quê? A amar mais? Então que eu ame mais, que eu perdoe mais, que eu partilhe mais, que eu reze mais. Mas que nós não sejamos insensíveis, irmãos, àquilo que Nosso Senhor está nos provocando neste tempo. Façamos a nossa prece ao Pai das Misericórdias, confiando e pedindo ao Pai um coração sensível. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança, ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Peçamos isso ao Senhor. Pai, dai-me um coração sensível. Que o Senhor abençoe você, o seu propósito e a água que você apresenta. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.